Quanto ao tempo, o efeito agudo ou tardio. Pessoal, preste atenção. Se eu falar para você, você consegue beber 40 litros de água, não é? E não falar mais nada? A resposta correta seria uma outra pergunta, Sheilon. Beber 40 litros de água em quanto tempo, né? E aí, então, nós vamos falar, olha, vou beber 40 litros de água em um ano. É capaz de eu conseguir beber 40 litros de água em um ano? Sim, é capaz. Mas é capaz de eu beber esses 40 litros de água em uma hora? Não, não é? Isso não é capaz de acontecer. Então, a relação entre o tempo também está relacionado agora aos tipos de efeitos, sendo agudos, aqueles efeitos que me trazem ali um limite mesmo de dose para determinada coisa acontecer, ou tardio, aqueles efeitos que podem, existe uma relação de probabilidade de acontecer ou não. Daqui a pouquinho vamos ver isso com mais carinho. Observa, pessoal, os efeitos agudos da radiação são aqueles efeitos caracterizados pelo recebimento, né, pela absorção de altas doses de radiação, ok? Ou seja, o pessoal, o indivíduo exposto recebe uma alta dose de radiação e esses efeitos podem acontecer em horas, minutos ou até mesmo dias, tá, ok? É considerado efeitos agudos da radiação. Vamos lembrar, por exemplo, de Fukushima, se eu não me engano, em 2011, né? Esse acidente em Fukushima levou muitas pessoas que ali trabalhavam, que estavam muito próximos, né, a uma dose extremamente alta de radiação. Então, neste contexto, essas pessoas tiveram efeitos agudos da radiação, ok? Algumas pessoas morreram em horas, outras pessoas em dias, outras pessoas em mesmo minutos, né? Então, são os efeitos agudos da radiação. Se liga, agudo é aquilo que acontece imediatamente e te traz ali um resultado imediato. Isso é que nós chamamos de efeito agudo, tá bom? Fiquem ligados, fiquem atentos, tá? Agora, pessoal, alguns exemplos aqui de efeitos agudos da radiação. Observe aqui, olha só. Alguns exemplos são náuseas, fraqueza, perda de cabelo, queimadura de pele. Olha, queimadura de pele, veja bem. De 2005 para trás, pessoal, existem relatos de trabalhos acadêmicos, né, em que alguns pacientes da radioterapia tinham, em alguns momentos, claro que não muito recorrentes, mas eram capazes, né, eram recorrentes, né, os efeitos de queimaduras. Ou seja, quando o paciente é introduzido no serviço de radioterapia, seja ela em teleterapia ou braquiterapia, não é tele, distante, a fonte está distante do objeto a ser irradiado. Braquiterapia, a fonte está inserida na estrutura do objeto a ser irradiado, a ser tratado, não é verdade? Tanto faz na braque ou na tele. Quando falamos de radioterapia, estamos falando genericamente de tudo isso. De 2005 para baixo, né, para antes disso, era comum, né, tinha relatos de pacientes que tinham essas queimaduras na pele causadas por tratamento de radioterapia, em que, por exemplo, o tempo de exposição àquela fonte foi um tempo além do necessário, a proximidade, a distância daquela fonte foi uma distância muito menor do que o necessário para aquele tipo de tratamento. Então, veja bem, quem define a distância, o tempo, é o físico médico, que ele sempre está calculando a atividade naquele momento daquela fonte radioativa que vai ser administrada para o paciente, ok? Então, nós técnicos, tecnólogos, nós executamos a técnica do tratamento, sempre acompanhado ali pela presença do físico médico, que é muito importante, muito relevante da gente falar aqui agora. Pessoal, quem sofre então com a síndrome da radiação aguda, vamos assim dizer, o efeito agudo da radiação, ok, pessoal? Quem sofre? Os pacientes de radioterapia e, em alguns casos, os trabalhadores envolvidos em acidentes, tá joia? Acidentes radioativos. Quando a gente fala em acidente, é muito comum as pessoas já relembrarem, né? Por exemplo, acidente de Goiânia, acidente de Chernobyl, grandes coisas, né, pessoal? Só que existem alguns acidentes, por exemplo, com castelo de chumbo ali, contendo radiofármaco, né? Por algum motivo, claro que muito pouco recorrente, né? Mas ele se abre ali e o colega ali tem ali o contato ali de proximidade com aquela fonte radioativa, com aquele fármaco ali. Então, isso é considerado, sim, um acidente, tá ok? Em casos também remotos, né? O colega trabalhando, né? O profissional IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, pode, então,
estar ali, pessoal, naquele momento em que as portas, não é, que devem se fechar no caso de uma teleterapia, de uma telecobaltoterapia, aquelas portas não se fecham eletronicamente por meio de comando, né, comando eletrônico ali, e aí é necessário que esse colega pegue uma haste metálica e feche aquelas portas ali da radioterapia, não é, para que o paciente não seja hiperexposto naquele momento. Isso também pode ser considerado um acidente. Então, acidentes de cunho radiológico, né, acidentes de cunhos com radiações ionizantes, não são apenas aqueles acidentes gigantescos, grandiosos, né, de Fukushima, de Chernobyl, de Goiânia, né, com o Césio 137, não. Vamos ficar ligado com isso aí, ok? Olha só, pessoal, já se tem aqui, inclusive, o exemplo de queimaduras em trabalhadores lá no acidente de Chernobyl, né? Eu acho que a pronúncia correta seria essa aí. Então, veja bem, essas pessoas, embora elas estivessem paramentadas, o índice, né, a taxa de radiação presente naquele ambiente era tamanha que ainda assim eles tiveram em muitos momentos queimaduras na pele e muitos deles vieram a falecer alguns dias após, alguns minutos após, enfim, dependendo da proximidade e do tempo a que eles ficaram expostos ali naquele ambiente radioativo, tá bom?